Sejam bem-vindos a este vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. Se vocês quiserem considerar, este vídeo pode ser uma parte 2 do vídeo anterior que eu falei sobre regressões hipnóticas. E então, quando uma pessoa fala sobre regressões hipnóticas, inevitavelmente vamos puxar para esse tema que é regressões a vidas passadas. Para além de reforçar mais uma vez a questão das regressões a vidas passadas, eu gostaria de também responder à seguinte questão: devem os psicólogos utilizar a terapia de regressão a vidas passadas no exercício da sua profissão? Bom, então, em primeiro lugar, vamos ver o que é isto de regressão a vidas passadas. Bom, eu começaria por dizer e realçar esta nota muito importante que, ao longo da história de hipnose, o seu desenvolvimento, a sua investigação, a sua prática clínica, nenhum dos grandes, e houve vários grandes, falou, validou ou sequer fez alguma referência sobre regressão a vidas passadas. Aliás, aqueles que estiveram mais perto de inserir questões de metapsicologia, de misticismo, de questões mais alternativas, como por exemplo Carl Gustav Jung, foram rapidamente ostracizados ou expulsos mesmo de linhas de seguimento, como foi o caso da relação Freud com Jung. E Jung era uma pessoa bastante espiritual e utilizava muitas abordagens alternativas nas suas conceptualizações analíticas, algo que era muito diferente de Freud, e esse foi um dos motivos do seu desentendimento. Não foi o único, mas foi algo essencial. Portanto, nenhum dos grandes sequer validou a inserção da terapia de regressão a vidas passadas. Então, se nenhum dos grandes validou isto, como é que as terapias de regressão a vidas passadas inserem-se na hipnose e hoje em dia? Bom, as terapias de vidas passadas sempre existiram, antes até de hipnose, ou antes delas serem associadas à hipnose. E isto é importante dizer, elas foram associadas à hipnose e não a hipnose associada às regressões de vidas passadas. Intervenções psicodélicas, rituais xamânicos, de indígenas ou índios americanos poderiam eventualmente gerar contextos em que as pessoas poderiam ter uma experiência para além de experiências corporais, obviamente estas corporais, experiências de revisitarem sítios que não estavam presentes na sua vida atual e que poderiam representar outros planos de existência, outras vidas até. Foi com o pai do espiritismo, considerado o pai do espiritismo, Allan Kardec, que as questões do espiritismo, do esoterismo e da possibilidade de outras vidas começaram-se a inserir numa dinâmica mainstream. Sendo que é importante referir que por trás da ideia de vidas passadas existem outros conceitos filosóficos e religiosos de outros povos.
Portanto, esta ideia de vidas passadas é assente na validade ou na existência da alma, na possibilidade da alma ser imortal e de nós sermos seres essencialmente espirituais que, a dada altura da nossa existência, nós descemos à Terra incorporando uma parte física e que depois do nosso propósito ser terminado, iremos retornar à nossa forma original de energia espiritual ou de alma, na esperança ou na possibilidade de voltarmos a reencarnar ou voltar a descer até ao plano da Terra sobre uma outra forma. Portanto, as ideias de reencarnação, as ideias da imortalidade da alma vêm de outras orientações religiosas, como por exemplo o budismo ou como questões hindus. Por exemplo, tudo aquilo que, ou mesmo até dos deuses do Egito, as questões ligadas às práticas egípcias. Tudo aquilo que a dada altura determinadas culturas falam sobre a alma, sobre a possibilidade de reencarnação ou sobre a possibilidade de imortalidade, são conceitos que vieram associados à ideia de que, bom, se estes conceitos são verídicos, e vamos assumir que o são, então é possível que uma pessoa tenha tido múltiplas vidas ao longo destes milénios. E daí que vem a questão das vidas passadas. E então, como eu estava a dizer, com o movimento do espiritismo e do esoterismo, muitos começaram a agarrar nestas práticas, inclusivamente tentarem dar alguma credibilidade a nível científico com algumas tentativas de investigação, mas que todas elas ou foram fraudulentas ou então não conseguiram apresentar os resultados desejados. No entanto, a popularidade suplantou as questões científicas e estes conceitos continuaram a existir e continuaram a ter bastante adesão por parte de muitas pessoas e por parte do mainstream. E indivíduos como, por exemplo, Michael Newton, Maurice Netterton e depois aquele que será o grande divulgador, na minha opinião, das terapias de regressão a vidas passadas, sendo eles uns mais profissionais de saúde do que outros, então trouxeram a ideia de que a hipnose poderia ser utilizada como um veículo para explorar essas vidas, esses planos de existência. Ao qual então chegamos àquele que é o principal divulgador das terapias de regressão a vidas passadas, na minha ótica, que é Brian Weiss. Brian Weiss era psiquiatra americano, até alguém bastante conceituado dentro da sua área, foi até inclusivamente diretor de clínicas e de hospitais psiquiátricos, e tal como outros profissionais de saúde na América, em alguns locais, em algumas universidades, eles são expostos desde cedo na sua formação a conceitos ligados à hipnose e até mesmo algum treino em práticas de hipnose, que isso é uma grande diferença que existe, por exemplo, nos Estados Unidos e que em Portugal não existe. Portanto, quando Brian Weiss decide realizar essa intervenção específica com recurso à hipnose, isso é porque ele sabia que em termos de investigação e de treino seria possível e poderia ser eficaz. Então, estou então a referir-me ao livro mais popular de Brian Weiss, que é Muitas Vidas, Muitos Mestres.
e que nesse livro Brian Weiss relata a sua sua porta de entrada ao mundo das regressões a vidas passadas e ao mundo do espiritismo. E esta questão do espiritismo sou eu que a estou a dizer, porque eu considero que muitas destas questões vão para além da espiritualidade. Eu tenho um imenso respeito pela espiritualidade e por aspectos religiosos, e por isso não vou utilizar esses termos, porque eu considero que algumas destas práticas de vidas passadas em nada têm a ver com essas questões. Portanto, isto é mesmo espiritismo. E então esse livro, para além de ser a sua porta de entrada, é também o relato da sua conversão a este mundo. Uma conversão espetacular e muito rápida. E então, o que é que o livro trata? O livro trata do Sr. Brian Weiss a relatar um caso que ele teve com uma paciente, seu nome Catherine, que eu imagino que seja um nome fictício para efeitos de proteção de confidencialidade e também da pessoa. Espero que ao menos ele tenha feito isso. Portanto, eu vou assumir que o nome Catherine é fictício. Uma paciente que foi recomendada por outros colegas para a sua intervenção, já que ela não tinha tido respostas a outras intervenções de maneira muito eficaz, e que vinha com questões fóbicas e também depressivas. E a dada altura, o Sr. Brian Weiss relata que tentou várias abordagens com ela, inclusivamente farmacológicas, se eu não me engano, e que nenhuma delas parecia surgir efeito. E então ele resolveu utilizar a hipnose, porque, como ele diz, e bem, existe alguma evidência para hipnose ser provavelmente eficaz em questões ligadas à ansiedade, depressão e fóbicas. Hoje em dia nós sabemos isto através de modelos específicos, como por exemplo o modelo hipnocognitivo de Hassan Aladdin para a depressão. E portanto ele lá utilizou isso, e é importante referir que a maior parte dos psiquiatras, numa formação base, isto sem, obviamente, estarmos a falar em formação avançada em psicoterapia, psiquiatria tem muita inspiração da psicanálise em termos de formação em saúde mental. Portanto, um dos parâmetros da psiquiatria, quando se fala em saúde mental, vem da psicanálise, porque a maior parte dos psicanalistas, tradicionalmente, são médicos, ou eram médicos, e psiquiatras. Portanto, há uma grande tradição da psicanálise na psiquiatria. Então, o que é que Brian Weiss faz? Ele dá a sugestão direta de que a Catherine, que é cliente, regrida até ao primeiro momento em que ela se recorda de experienciar determinada situação. E então, para grande surpresa dele, que estava supostamente à espera que ela regredisse em termos de idade para a infância, parece que a cliente não vai de meias medidas e 4.000 anos atrás. Omba! Só assim, regressão direta, ou melhor, sugestão direta, regressão para vidas passadas. Bom. Nesse ponto do livro, Brian Weiss ainda apresenta algum ceticismo, ou pelo menos a forma como ele escreve ali ainda é de algum ceticismo, não acreditar, porque ele é um clínico, porque ele é um médico, ouviu falar de todas as experiências, portanto isto não deveria ser possível. Por outro lado, pelos vistos ali ficou o bichinho, e ele relata que foi ler coisas sobre vidas passadas e questões de espiritismo, leu os trabalhos de Raymond Moody sobre experiências de quase morte, portanto, começou, havia ali qualquer coisa a fervilhar. E então a conversão total dele vem quando, supostamente, Catherine, acompanhada por essas figuras místicas que eram os mestres, passaram informações
que relativas à vida privada de Brian Weiss, que segundo ele não tinham, a paciente não tinha forma de aceder. Supostamente teria a ver com a morte de um filho dele. E então a partir daí ele converte-se. A partir daí ele que passa de um clínico respeitado, de um cientista, para alguém a dizer que não, todas as questões do espiritismo, da reencarnação, isto é tudo real. Isto é tudo real e, portanto, a abordagem da regressão a vidas passadas é a solução. Abandona a sua prática clínica psiquiátrica e depois dedica-se toda a sua vida, até agora, a divulgar as regressões a vidas passadas, a realizar workshops em que vocês veem, ainda por cima ele é uma pessoa idosa com um ar simpático, com uma voz muito, muito melosa, portanto é fácil alguém gostar da figura do Brian Weiss, e então vocês podem encontrar vídeos no YouTube em que está ele sentado num cadeirão, depois está uma plateia enorme de pessoas e a dada altura a indução do grupo, vamos lá experienciar vidas passadas e depois o feedback das pessoas é que foram outros níveis. Bom, e assim continuamos, não é? Portanto, o grande guru, o grande dinamizador atual das regressões a vidas passadas é o Sr. Brian Weiss. Pronto. Um aspecto curioso é que para todos aqueles que leem casos sobre vidas passadas ou que interagem com pessoas que já experienciaram ou que até fazem, é que estas regressões têm sempre pontos comuns. Por exemplo, é sempre com muitos anos para trás, às vezes até antes de Cristo, e vai colocar o cliente em dois polos. Ou são pessoas do povo extremamente pobres, trabalhadoras, que passaram a sua vida a encher e a contribuir e que foram maltratadas, ou então foram figuras de grande importância, imperadores, generais, políticos. Portanto, o mais comum é que vocês tenham sido Cleópatras noutra existência. E já para não falar que os sítios também, todos eles são muito comuns. Ou na antiga Mesopotâmia, ou na antiga Babilónia, ou na antiga Roma, ou no antigo Egito, ou, pronto, há alguns casos da pessoa regredir às grandes guerras, ou Paris, ou Londres, pá. Mas essencialmente são esses sítios. Portanto, na era dos vikings, visigodos, muito contexto histórico. Muita coisa nesse sentido. E, portanto, os processos são relativamente básicos. A pessoa é dada uma série de sugestões que têm por implicação a regredir até outras vidas, até outros momentos, e depois a pessoa estando lá é feita uma série de perguntas que vai reforçar, obviamente, essa questão. O que é que a pessoa está vestida, que idade é que ela tem, qual é que é o seu nome, e o género, porque nas regressões a vidas passadas vocês podem ser, sem qualquer prejuízo ou qualquer atribuição de valor, vocês podem ser o género que quiserem. Né? Se um homem quiser ter o desejo de ser uma mulher numa vida passada, não há problema. Na sua vida passada era uma mulher, na sua vida passada era um bebê, na sua vida passada uma mulher era um homem. Pronto. Portanto, podem experienciar todos esses géneros. E a ideia, sistematicamente, é a pessoa revisitar essa vida, momentos essenciais, patati patatá, algumas abordagens, como por exemplo Michael Newton. A pessoa experiencia também a sua morte nessa vida e
elevação da alma até ao plano com as outras almas e a partir daí tirar as suas lições. Se obviamente a pessoa ainda não continua satisfeita, ainda não sabe o que é que causou, não há problema, porque então temos ainda mais vidas para explorar. Portanto, isto é um vazio, ou melhor, isto é um poço de exploração infinita. Não há problema. Se numa vida vocês não conseguem resolver a situação, têm múltiplas. Não há crise. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque do ponto de vista da terapia da regressão a vidas passadas, aquilo que vos está a acontecer aqui neste momento e que vocês não sabem explicar e que não têm sobre o controle, não é da vossa responsabilidade. É algo que aconteceu numa vida passada. E, portanto, se vocês resolverem lá, chegam aqui a esta vida e a cena está completamente impecável. Impec. Daí que eles dizem sempre é método mais eficaz em 1 ou 2 sessões, o assunto fica resolvido. Portanto, é a ideia de regressão à causa, mas ampliada a 1000, para dar assim um contexto bombástico. E depois, obviamente, este tipo de abordagem serve para tudo. Mas quando eu digo tudo, digo mesmo tudo. É DSM e ICD em conjunto e mais para além. Portanto, inclusivamente questões anatómicas. Serve para tudo. Portanto, isto é a cura para todos os males. E agora, falando um pouco mais sério, que é algo que para mim me repudia imenso, dado o meu contacto próximo com essas questões, existe mesmo nomes do mundo das regressões a vidas passadas que afirmam que este tipo de abordagens cura cancro. Que é possível a regressão de tumores até mesmo ao seu desaparecimento. Cancro, cura cancro. Eu não sei qual é que é a vossa opinião sobre isso. Na minha opinião pessoal, isso é um ataque a tudo aquilo que... Isso é uma travestia para mim. Isso é um insulto. Para já é insultar tudo aquilo que nós sabemos sobre a doença, é insultar todas as pessoas que combatem de uma forma glória esta doença e, sobretudo, é insultar todos os profissionais de saúde que dão o litro para ajudar os doentes numa situação dessas. E acreditem que eu conheço de perto e, portanto, dou muito valor a esses profissionais. Não tenho nada a apontar. Quem me dera a mim que o IPO, o Instituto Português de Oncologia, tivesse ainda melhores condições para fazer um trabalho ainda melhor. Para mim é uma completa agressão, uma completa estupidez alguém afirmar uma coisa dessas. Mas eles afirmam. Porquê? Porque eles são iluminados, são gurus, eles transformam-se em gurus. Eles deixam de ser simples homens, eles deixam de ser simples profissionais, eles são gurus iluminados. Ok? E isto são as vidas passadas. Isto é aquilo que é a explicação das vidas passadas. O que é que a investigação diz sobre isto? Bom, a investigação diz que as vidas passadas têm tanta validade ou têm tanta eficácia como as falsas memórias. Não há nenhuma investigação credível, estudos credíveis, que demonstrem que esse fenómeno existe até ao momento e que esses dados, que esses relatos tenham algum suporte empírico. Ao longo dos anos, como eu disse anteriormente, vários tentaram colocar informações cá para fora sobre isso e depois aquilo que se constatou é que ou esses supostos cientistas alteraram as informações ou veio-se a descobrir que os relatos não eram credíveis ou que então esses casos
essas pessoas não eram credíveis. Também uma coisa que para mim me faz muita impressão, mas eu consigo até perceber, dada a popularidade do Brian Weiss e ninguém disputar as suas ideias, é como é que esta pessoa, esta Catherine, nunca veio a público dar um reforço ou dizer, não senhor, este homem está a mentir. Portanto, há toda uma comunidade científica que está contra este processo, porque não tem qualquer suporte empírico, validação empírica. Em todas as investigações feitas pela APA, feitas por task force, feitas por investigadores dentro da psicologia e mesmo no campo da medicina, da psiquiatria, os mais credíveis, todos eles são unânimes a dizer isto não são boas práticas, isto não é eficaz. E, portanto, do ponto de vista da ciência é isso. No entanto, estes movimentos têm muita procura, têm muito apoio da população, apoio pop, porque lá está uma coisa comum a todas as personagens e indivíduos que fazem estas práticas é que eles são extremamente sedutores e são muito hábeis a trazer as pessoas para o seu lado. Então essas pessoas defendem esses indivíduos com unhas e dentes. São indivíduos altamente manipuladores. E isto é aquilo que acontece. Agora, para chegar à minha resposta sobre a pergunta, devem os psicólogos realizar terapias de regressão a vidas passadas no seu contexto profissional? Bom, tendo em conta tudo aquilo que eu disse ao longo deste vídeo e mesmo chegando aqui agora, a resposta é não. No Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses existe pelo menos um artigo, mas tenho a certeza que se consegue encontrar mais artigos, em que descreve que a psicologia enquanto ciência e os psicólogos enquanto representantes profissionais dessa ciência devem utilizar abordagens, métodos que estejam empiricamente validados. Por uma questão de credibilidade, por uma questão de adesão àquilo que são as boas práticas e as evidências empíricas e científicas. Portanto, considerando que, do ponto de vista científico sério, as terapias de regressão a vidas passadas não são terapias que tenham aprovação ou credibilidade das instâncias que investigam processos de eficácia, modelos de eficácia em psicoterapia, a resposta é: os psicólogos não devem empregar esses métodos. Agora, isso significa que isso não aconteça? Não. Infelizmente, existem pessoas que continuam a realizar essas práticas. Para se defenderem, utilizam um argumento de que se a pessoa acredita ou não, se isto é real ou não, para mim é indiferente. O que interessa é a experiência imagética, mesmo que aquilo seja uma construção da mente, mas que faça sentido à pessoa. Só que aí temos um problema. Primeiro, se querem construir cenários hipotéticos ou cenários imagéticos de modo a que a pessoa trabalhe essas questões, vocês podem utilizar outras abordagens, como visualização guiada, como técnicas imagéticas, ou mesmo utilizando única e exclusivamente hipnose. E não têm que chamar aquilo regressões a vidas passadas. E, sobretudo, não têm que estar a incentivar uma crença errada, do ponto de vista científico, de quem vos chega. Porque daquilo que é o meu conhecimento e aquilo que é a minha experiência, não é? Para alguém ficar convencido que teve uma regressão à vida passada, das duas uma,
ou é sugerido diretamente pelo técnico, ou então o técnico não faz nada para disputar essa crença e para apresentar evidências empíricas. Portanto, aí também é da responsabilidade do técnico. Portanto, há várias formas de trabalhar isso. As pessoas continuam a fazê-lo porque, ponto número 1, foi assim que aprenderam. Muitos cursos de formação leigos têm conteúdos, têm módulos de regressões a vidas passadas. E muitos programas que são vindos de pessoas populares da praça que podem não ter lá essa frase ou essa questão implícita, porque algumas dessas pessoas são muito inteligentes e a público não falam dessas coisas, mas isso não significa que depois na prática clínica e na formação desses modelos não tenham lá qualquer coisa inserido. Portanto, é porque aprenderam. Segundo, não foram para além daquilo que aprenderam, ou seja, em termos de formação contínua, não continuaram a investigar, não continuaram a ter outras formações, ou tendo outras formações foram no mesmo sentido em que tiraram todos estes conteúdos, não é? Portanto, confirmação é quase como sendo um bias confirmatório. Terceiro, e este é talvez o mais forte, que é a existência de pessoas que querem fazer essa abordagem. Portanto, há uma procura ativa. Quando as pessoas colocam de uma forma aberta os seus serviços em hipnose, muitas pessoas querem logo partir para este tipo de abordagens. E há outros colegas, então, que colocam nos seus serviços abertamente vidas passadas. Portanto, há uma procura. E daí, uma de duas coisas acontece. Ou os terapeutas têm medo de ficarem sem clientes, de ficarem sem dinheiro, e têm medo de irem para as boas práticas e não dizem que não, ou então sabem que existe uma procura e fornecem esse serviço. Porque depois entramos no ponto crucial deste vídeo e o último que eu vou referir, que é muitas das pessoas, e eu sou capaz de colocar como hipótese que a maioria das pessoas que anda neste mundo e que faz vidas passadas podem ser pessoas que não acreditam nisso. Ou seja, podem ser pessoas que, em termos das suas crenças e da sua vivência, para eles, mas depois chegam no contexto, quando alguém lhes pede, senhor, vidas passadas, muito crente. Há muitas pessoas que simplesmente não acreditam. Aquilo é um discurso que eles aprendem e que dão para quem de facto anda à procura e tem alguma crença sobre isso. Porque há muitos que não acreditam. Os psicólogos não devem fazê-lo dentro do seu contexto profissional. Fora, se cada um é moralmente e eticamente e legalmente responsável por aquilo que faz. Dentro do seu contexto profissional, psicólogos não devem realizar essa prática, tal como está descrito no Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos. Muito obrigado por estarem desse lado. Desejo-vos a todos uns bons dias em saúde, com este tempo a melhorar. Esperemos que continue assim. Quanto a mim, eu despeço-me e até ao próximo vídeo.